Olá, você está no Botafogo The News. Em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Botafogo bate Paraná, comemora a classificação para a quarta fase, mas assusta torcedor com a atuação preocupante na noite dessa quarta-feira. O alvinegro, que já havia derrotado o clube paranaense por 1-0 na partida de ida, voltou a vencer o time de Curitiba por 2-1 na Vila Capanema. Com o esquema 3-5-2, o Botafogo não conseguiu se impor em campo, deu espaços e passou sufoco durante boa parte do jogo. Honda e Bruno Nazário assumiram o topo da lista dos piores em campo. Marcelo Benevenuto e Gatito Fernandes foram os melhores jogadores da partida. O Glorioso poderia ter saído na frente logo no início do primeiro tempo. Com 1 minuto de jogo, o árbitro Vinícius Furlan não marcou pênalti nesse lance. 2 minutos depois, o Paraná arriscou de fora da área com chute de Gabriel Pires. Gatito pegou. Aos 23, o time da casa atravessou o campo em velocidade com Andrei, que se livrou de Caio Alexandre, invadiu a área, mas mandou à esquerda do gol do Botafogo. Teve mais, aos 35 minutos, Andrei chutou da entrada da grande área, Gatito pegou a primeira e no rebote foi com as mãos para bloquear o chute de Bruno Gomes. O Botafogo errou muito na partida e até Canu falhou nesse lance. O Paraná mandou para fora com Bressan. No segundo tempo, o time carioca voltou um pouco mais ligado e aos 3 minutos abriu o placar após cobrança de escanteio. Marcelo Benevenuto subiu entre os zagueiros e mandou de cabeça para o fundo do gol do Paraná. 5 minutos depois, o time da casa chegou ao empate com gol irregular. A bola bateu na mão de Bruno Gomes antes de entrar para o gol. O juiz validou o lance. O Botafogo levou perigo mais uma vez em jogada de escanteio e quase virou o jogo na cabeçada de Canu. Aos 49 da etapa final, Matheus Babi sofreu falta na área e o juiz marcou o pênalti. Danilo Barcelo foi para a cobrança e balançou a rede paranaense no fim do jogo. Com a classificação, o Botafogo embolsou R$2 milhões em premiação. O time vai conhecer o adversário da quarta fase em sorteio a ser realizado pela CBF. E a diretoria do Botafogo se pronunciou sobre a sondagem do Atlético de Madrid em Matheus Nascimento, noticiada pelo Fogão Net. Ao Botafogo The News, Ricardo Rotenberg fez questão de ressaltar que ainda não existe nada firmado em relação à joia alvinegra e revelou tentativa de parceria com o Atlético de Madrid envolvendo as categorias de base entre os clubes. Eles manifestaram o interesse de serem os primeiros a serem ouvidos na hora que o Botafogo se dispor a negociar o Matheus. Eles disseram, podemos pagar por isso, mas foi só uma ideia. Todos os clubes do mundo procuram saber do Matheus Nascimento e o Atlético foi mais um. Não existe nada por enquanto, a não ser o interesse de fazer algum tipo de convênio em relação às bases do Botafogo e do Atlético de Madrid com relação a trabalho com jovens, não especificamente ao Matheus. Quando existir preferencial para a compra do Atlético de Madrid, todos os botafoguenses ficarão sabendo. Não existe nada para Matheus Nascimento, não existe nada em relação à venda de Pedro Raul para o Internacional. E por enquanto, não existe nenhuma proposta para Luiz Henrique, garantiu Rotenberg. O dirigente comunicou ainda que o Botafogo não deseja vender jogadores e que o foco nesse momento é pela busca da classificação para a Libertadores. Sobre a tentativa de convênio entre as categorias de base, o Atlético de Madrid demonstrou interesse na parceria há 2 semanas atrás. Os clubes ainda não discutiram a possibilidade.